momento de oração. Sejamos gratos ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos. A Jesus pelos seus ensinamentos. A este mestre, modelo e guia que está sempre nos conduzindo a fazer melhores escolhas para a nossa caminhada. Que o Evangelho em nosso lar seja fonte de bênçãos e de luz para nós e para a nossa família. Que tenhamos o auxílio dos benfeitores celestes no trabalho mais que necessário de limpeza e harmonização do interior e exterior do nosso lar. Que possamos vibrar também pelo nosso ambiente de trabalho, pelos companheiros de jornada. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, energias balsamizantes de tratamento e de cura do corpo e da alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada seja abençoada com todas as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento sagrado do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 46. Diz assim, na epístola que está no segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem, trazendo com ela um convite a cada um de nós à reflexão. Assim prossegue o benfeitor amigo. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade neste particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é por ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e para a execução de sua obra não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela compreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Vejam que na mensagem
Emmanuel traz para nós um convite que o Cristo Jesus nos faz todos os dias, de trabalhar, de crescer e multiplicar. Quando Jesus nos convida ao crescimento e à multiplicação, Ele está nos convidando ao crescimento espiritual e que nós sejamos os multiplicadores dos ensinamentos de Jesus, que nós possamos ser os apóstolos divinos que leva os princípios do Evangelho como os instrumentos sagrados da Boa Nova, para que haja evolução dos homens na terra. Mas Jesus não fala tão somente da evolução material. Jesus fala daquela evolução espiritual. É esta evolução que fará toda a diferença em nossas vidas. E muitos de nós, muitas vezes, desconhecemos quando Jesus diz: sois deuses, sois luz, vós sois o sal da terra. Lembrando que a terra para nós é o berço divino, é a escola bendita que o Pai nos oferta como instrumento, como ferramenta, para que nós abarquemos todo o conhecimento que se faz necessário para a nossa evolução enquanto almas, enquanto espíritos imperfeitos que precisam trabalhar para crescer. Crescer no âmbito intelectual, moral e espiritual. Não que nós não trabalhemos para o nosso crescimento, mas muitas vezes nos atemos mais, utilizando os nossos talentos e as habilidades que o Pai nos confiou, mas procuramos crescer muito mais no âmbito material do que no âmbito espiritual. Não que seja errado trabalhar para a aquisição destes valores que atenda às nossas necessidades materiais. Mas nós nunca devemos perder de vista o verdadeiro propósito da nossa missão aqui na Terra, do trabalho que nós devemos abraçar como princípio maior de buscar, ao longo de nossa marcha, alcançar a nossa transformação interior, crescermos espiritualmente para sermos dignos e merecedores de sermos operários na vinha do Senhor, multiplicando os ensinamentos da Boa Nova, fazendo a transformação de nós mesmos, trabalhando na edificação do nosso lar, levando os ensinamentos da Boa Nova para o ambiente de trabalho, para a coletividade, trabalhando nas casas de oração, fazendo com que os nossos semelhantes alcance também este propósito divino, atendendo a este chamado do Cristo Jesus. Emmanuel diz assim: o crescimento que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. E novamente, nós nos voltamos à questão espiritual.
Quantos de nós dedicamos parte do nosso dia, parte do nosso tempo para buscar no Evangelho a bússola sagrada para orientar o nosso espírito? Muitas vezes estamos imersos, apaixonados pelo mundo, apaixonados por tudo aquilo que atenda às necessidades da nossa matéria. E vamos nos distanciando do nosso espírito. Vamos nos distanciando da nossa essência maior, da luz que nós herdamos do Pai. Sim, porque nós somos luz. Só não enxergamos a nossa luz porque estamos muito distante dela. E quando nós crescemos espiritualmente, quando esse crescimento brota do nosso interior para o nosso exterior, aí nós estamos prontos e somos capazes de alcançar a verdadeira prosperidade aqui na Terra. Lembrando que quando nós falamos de prosperidade, nós falamos primeiro dessa prosperidade interior, que é esse bem-estar, é esse estado de alma, é este ânimo renovado todos os dias para que nós possamos abarcar todos os conhecimentos que o mundo pode nos oferecer. E este estado de alma vai trazer para nós saúde mental, equilíbrio, paz interior, a capacidade de construir dentro de nós, todos os dias, esta fé raciocinada, esta capacidade de acreditar em nós mesmos. E aí, nós vamos ser os verdadeiros discípulos de Jesus, levando a boa nova para os nossos semelhantes. Vamos multiplicar com os nossos semelhantes todos os talentos que o Pai nos confiou. Se temos a capacidade de levar a orientação, nós teremos didática, amor e simplicidade. Se nós, durante a nossa marcha, fizemos a aquisição de um patrimônio material, nós saberemos que aquilo não nos pertence. Foi confiado pelo Pai a cada um de nós, para que nós pudéssemos dividir com os nossos semelhantes, atendê-los nas suas necessidades materiais e espirituais. Vamos externar toda a nossa gratidão a Deus por todas as nossas conquistas, através da divisão justa, exercendo esta tarefa com amor, com boa vontade. Estaremos auxiliando os nossos semelhantes, através da bondade e da fraternidade. Estaremos nos despindo da toga pesada do orgulho, da vaidade e da ganância. Como diz Emmanuel aqui na sua mensagem, muitas vezes, aquele irmãozinho que esmola o pão, que está na condição de mendigo, como ele coloca na mensagem, todos os dias ergue os olhos aos céus e agradece a Deus pelaquela condição, porque acredita que através do seu sofrimento estará, quando retornar à casa do Pai, ganhando um lugar nos céus. Mas não é bem assim. De nada adianta não termos nada de material
se nós ainda estamos vestidos com a vestimenta pesada do orgulho, da vaidade. Então, para que nós possamos crescer aos olhos de Deus e aos olhos de Jesus, nós precisamos todos os dias fazer a nossa parte. Utilizar de todos os talentos, de todos os dons que o Criador nos confiou e transformá-los em moedas divinas, moedas do amor, da bondade, da fraternidade, da gratidão. E nos alimentarmos nessa fonte rica e inesgotável do Evangelho. Ter Jesus como nosso principal aliado para nos tornarmos os multiplicadores da Boa Nova. Compreender que por mais que nós façamos, por mais que nós nos dediquemos à causa do amor e da fraternidade, não vamos alimentar o orgulho e a vaidade de sermos santificados aqui na terra. Vamos nos distanciando desta vaidade, de buscar o reconhecimento dos homens diante de tudo aquilo que a gente faz em benefício dos nossos semelhantes. Vamos ser, assim como Jesus, pequeninos, mas gigantes, buscando alcançar a verdadeira luz. Não vamos buscar os holofotes do mundo. Vamos trabalhar verdadeiramente, assim como Jesus fez. Pequenino materialmente, que não construiu templos, mas foi gigante diante de toda a humanidade, em um curto período de tempo, evangelizou o mundo, deixou impresso em nossas consciências todos os ensinamentos necessários para que nós alcancemos o crescimento tão necessário para o nosso espírito. Então, que nós sejamos como Jesus. Trabalhemos não para alcançar todos os holofotes do mundo, mas trabalhemos para crescer diante de Deus, buscando todos os dias a iluminação do nosso espírito. E assim nós estaremos, ao longo de nossa marcha, aprendendo a fazer melhores escolhas, agradecendo a Deus por todas as benesses materiais, mas aprendendo também a pedir a Deus sabedoria, discernimento, clareza de ideias, para sabermos dividir com nossos irmãos tudo aquilo de material que o Pai nos oferta. Aprendendo a lidar com as questões materiais com equilíbrio, sem nos afastar do trabalho divino de renovação todos os dias da nossa fé, buscando todos os dias aprender com Jesus o caminho para alcançar as virtudes da disciplina, da humildade, do amor, da lealdade, da fraternidade e da caridade. Só assim nós estaremos construindo um patrimônio imperecível para o nosso espírito.
É este patrimônio que nós vamos levar conosco. Mas também, se nós alcançamos ao longo de nossa caminhada a virtude sagrada do amor, da fraternidade, do desprendimento, nós estaremos também deixando na terra um legado de ensinamentos. Teremos alcançado o nosso objetivo de sermos os multiplicadores da Boa Nova. E muitas vezes, para ser multiplicador da Boa Nova, não precisa ser um exímio orador, porque o que vai ficar marcado na consciência dos nossos irmãos são as nossas ações. Assim como Jesus deixou marcado em nossa consciência todos os seus ensinamentos através das suas ações, dos seus princípios e os seus valores. Então, que nós busquemos nesta mensagem a oportunidade de refletir sobre qual crescimento nós estamos buscando aqui na Terra. Estamos valorizando mais o crescimento exterior ou nós estamos trabalhando para alcançar o crescimento interior? E agradecendo a Deus, a Jesus, a Emmanuel e a Francisco Cândido Xavier, que nos traz a mensagem, vamos vibrando paz e luz para a nossa comunidade, pedindo a Deus e a Jesus por todas as casas de oração, que elas sejam para nós sempre o porto seguro, onde nós vamos buscar, através da Boa Nova, todos os ensinamentos para a nossa transformação interior. Vamos pedir a Deus por toda a nossa família, por todos os consanguíneos, pelos que retornaram à casa maior, que Deus os abençoe, que alcance nos educandários da alma, escolas benditas para a transformação do espírito. Aos que estão na morada terrena, que Deus permita que nossas vibrações alcancem os seus lares e os seus corações. Que os laços consanguíneos sejam sempre reapertados pelos laços fraternos do amor, da bondade, da fraternidade e do perdão. Pedimos aos benfeitores celestes neste momento que nos dê a oportunidade de apresentá-los, a eles, a Deus e a Jesus, todos os nossos tutelados, aqueles que por vontade de Deus estão sob a nossa tutela, convivendo conosco sob o nosso teto. Que sejam todos eles, assim como nós, alunos da Boa Nova. Que Jesus abençoe a nossa casa. Que a espiritualidade maior nos ajude no trabalho de limpeza e harmonização do nosso lar. Que todas as energias que alcançamos no interior de nossa casa estejam no exterior de nosso lar, em nosso quintal, atendendo as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Que todos sejam abençoados com estas energias que nós alcançamos no momento do culto do Evangelho em nosso lar. Vamos vibrar paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, paz e luz principalmente para aquele irmão de mais difícil convivência no trabalho. E é chegado um momento muito especial, o momento do passe. Vamos rogando ao Pai da vida, ao Cristo Jesus, que através da espiritualidade maior, coloque sobre todos nós, através das energias sagradas do passe, as energias de tratamento e de cura, para alívio de todas as aflições, de todas as dores, de todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, para prosseguir a jornada, buscando o crescimento tão importante para o nosso espírito. Que Jesus
seja para nós o nosso mestre, modelo e guia, a bússola sagrada que nos ajuda no direcionamento do bom caminho. Que a água colocada para ser imantada receba todos os fluidos benéficos de estações mais elevadas, em comunhão com todos os fluidos da terra, e que ela se torne para nós fonte sagrada de alimento para o corpo e para o espírito. Jesus, alcançamos toda a paz, toda a luz, com auxílio do Senhor, com auxílio da mensagem de hoje, com auxílio dos benfeitores celestes. Nos ajude a multiplicar todos estes benefícios no momento que nós vamos vibrar por todos os lares. Abençoa, Jesus, os lares que padecem pela dor do luto. Preenche esses corações de fé, de amor, de luz e de esperança. Que a oração seja um link sagrado para os que estão na dimensão terrena, que vá de encontro a todos os seus que, por vontade do Pai, retornaram à dimensão maior. Jesus, abençoa os lares que padecem por conflitos. Que haja, Senhor, bondade, fraternidade, amor e perdão para o reajustamento das relações interpessoais com todos os consanguíneos. Abençoa, Jesus, as famílias que padecem pela enfermidade do seu ente querido. Que o passe seja instrumento de tratamento e de cura para todos estes irmãos que estão padecendo pela prova da dor em seus lares. Que as famílias permaneçam unidas nestes momentos de dificuldade e de dor. Abençoa, Jesus, as famílias que perecem pela ausência do trabalho, pela ausência do pão de cada dia, da moradia segura. Que as mãos humanas possam multiplicar, possam crescer no amor e na fraternidade, fazendo a partilha justa no auxílio a todos estes irmãos que padecem, que estão em situação de vulnerabilidade social. Abençoa, Senhor Jesus, porque nós estamos alcançando um tempo novo, onde os homens acordam para a realidade de botar fim nas guerras. Que nossas orações alcancem o coração destes chefes de nações e que possam trabalhar para a reconstrução desses países que foram destruídos pela guerra. Que possa alimentar todos aqueles que estão padecendo pela fome, pela dor, pela doença, pelo sofrimento, por todas essas causas terríveis provocadas pela guerra. Muito obrigada por ter atendido, Jesus, as nossas vibrações, as nossas súplicas em prol dos nossos irmãos. Jesus, abençoe a nossa pátria, mandatário maior do nosso país, mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoe o nosso povo. Abençoe, Senhor, para que nós possamos crescer juntos, trabalhando, buscando nos ensinamentos da Boa Nova, multiplicar o amor, a bondade e a fraternidade. Que nesta corrente magnética de amor sejamos um só povo, uma só nação, que sejamos uns pelos outros. E assim, agradecendo ao Senhor, pedimos a Jesus para estar conosco no momento que falamos com o Pai, através do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque
é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus, muito obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja.